irmãos, Pai do Senhor. Paz do Senhor, queridos irmãos. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, por gentileza? Fique de pé. Glória a Deus. Eu me sinto feliz de estar aqui pela primeira vez ministrando a palavra de Deus na casa do meu amigo, pastor Gedilson Denga. Chama de Denga, todos conhecem como Denga. Grande é o projeto que Deus tem na vida dele. Queridos, abra a sua Bíblia comigo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Enquanto a amada igreja está procurando o texto, nós vamos tomar por base a mensagem desta noite. Eu quero aqui primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me concede. Estar perguntando a palavra do Senhor é uma grande responsabilidade para mim, como jovem pregador. Agradeço também a confiança do pastor Denga. Posso chamar de Denga, né? Pastor Denga, amigão meu. E também louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui. Glória a Deus. Queridos, o texto está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Queridos, a tradução da minha Bíblia pode ser um pouquinho diferente da sua, mas a revelação é a mesma. Que diz assim: e tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordialmente em um só lugar. E de repente veio um som do céu como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhe apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Repete comigo: todos foram cheios do Espírito Santo. Queridos, pode se assentar, por gentileza. Eu não conhecia, estou conhecendo o presbítero Luiz. O presbítero Luiz é um grande pregador do Evangelho. Deram uma oportunidade para ele aqui dar uma saudação. E eu não sei pregar. Eu falei com o pastor: pastor, manda o homem só orar, não deixa eu dar uma saudação não, porque senão o pregador não vai pregar nada. Mas amém. Glória a Deus. Vamos ver o que Deus vai falar com o povo nesta noite. Queridos, eu peço a atenção da igreja, por gentileza. Se você tiver intimidade com esse irmão, eu sei que isso já é clichê de pregador, fala com o irmão que está do seu lado, pega na mão do irmão que está do seu lado. Mas se você tiver intimidade com ele, fala com ele: não converse comigo, por favor. Fala com ele: não converse comigo, por favor. Se você for fazer barulho, que seja barulho de glória a Deus, porque você não saiu da sua casa para ficar conversando, falando da novela. Se é que crente pode assistir novela, mas hoje em dia, né, tem alguns crentes que gostam de novela. Você veio para a casa do Senhor para glorificar o nome dEle, exaltar a Ele, louvar a Ele. Então presta bastante atenção, porque Deus tem uma mensagem para você nesta noite. Queridos, o texto que nós lemos é um texto muito interessante, porque quem escreve é Lucas. Lucas, ele era gentil. Quando eu falo que Lucas era gentil, Lucas não era judeu, ele não era israelita. Interessante que Lucas, ele vai narrar a descida ou a vinda do Espírito Santo. É bem verdade que existia profecia sobre a vinda do Espírito Santo. É bem verdade que, se você abrir a Bíblia, no primeiro livro, do livro do Gênesis, capítulo 1, você vai perceber que Moisés, que escreve este livro, ele vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Ora, interessante dizer que o Espírito do Senhor aqui não estava habitando na terra, ele estava apenas guardando um projeto para Deus começar a formar a terra. Interessante que a Bíblia diz que de Gênesis a Malaquias Deus vai levantar vários profetas. Interessante que a Bíblia diz que o Espírito enchia os profetas e Deus usava em profecia, em visões, em revelações. E o Espírito Santo do Senhor, fazendo esta obra, esta missão, ele concluía esta obra, concluía esta missão e subia novamente para os céus. Ou seja, ele não habitava nas pessoas, ele apenas enchia e voltava. Ora, interessante dizer
que Deus vai usar um profeta por nome Joel, no livro de Joel capítulo 2, versículo 28, a Bíblia diz que naquele tempo Ele derramaria o teu espírito sobre toda a carne, e os velhos te profetizariam, os filhos jovens iriam ter visões. Interessante que Lucas, quando escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai fazer algumas pesquisas. Interessante que, se você abrir a Bíblia, nos evangelhos, você vai perceber que nos 4 evangelhos, Lucas vai escrever e o evangelho vai ter o seu nome. O livro segundo Lucas, é bem verdade que Lucas não era gentil, não era judeu, ele morava em uma cidade por nome Antioquia. Lucas, ele saindo dessa cidade, ele coloca no coração dele de aprender a medicina. Interessante que aonde ele morava não tinha a faculdade, não tinha a escola para ele aprender a medicina. Ele coloca no coração dele de aprender a medicina para ajudar os mais necessitados, os mais pobres. Lucas vai para uma cidade por nome Alexandria, que fica localizada na parte norte do Egito. Interessante que esta cidade traz o nome de um imperador romano, porque o governo romano dominava praticamente toda a terra naquela época. A Bíblia diz, a história também diz que Lucas, ele vai sair desta cidade, já formado doutor, já formado médico, e vai para Roma. E em Roma, Lucas conhece um homem por nome Paulo. Paulo, ele foi um grande pregador do evangelho, e através de Paulo, Lucas conhece Jesus. E Lucas começa a fazer algumas pesquisas sobre a vida de Jesus. Interessante que Atos dos Apóstolos é considerado como documento, porque Lucas vai trazer alguns fatos, algumas verdades sobre a descida do Espírito Santo. Mas antes de eu falar do Espírito Santo, eu quero falar também de Jesus. Interessante que no primeiro capítulo, se você abrir no verso 9, você vai perceber que Lucas vai trazer um contraste da subida do Senhor Jesus para os céus. Ele vai escrever, e eu acho muito lindo, eu preciso aplicar isso aqui na vida de alguns crentes que aqui estão. Ele vai dizer, sendo Jesus recebido nos céus. Quando Lucas usa essa expressão, e sendo Jesus recebido nos céus, Lucas está dizendo, em outras palavras, que Jesus foi bem recepcionado no céu. Mas se você abrir a Bíblia nos 4 evangelhos, você vai perceber que Jesus, ele não era bem recebido em Jerusalém, Jesus não era bem recebido na Samaria, Jesus não era bem recebido na Galileia. Interessante que Jesus, em todo lugar que Jesus ia, ele não era bem recebido. Por quê? Porque Jesus deixava bem claro que ele não era da terra. Porque quem é do céu nunca vai ser bem recebido na terra. Quem é do céu, ele começa a orar, ele começa a buscar, e agora as pessoas que não querem o céu vão se afastar de você. Você não vai ser bem recebido em alguns ambientes sociais. Você não vai ser bem recebido porque você não é da terra, você é do céu. Em alguns lugares você não vai ser bem recebido porque você não é da terra, você é do céu. Mas o que eu acho lindo é que quem é do céu, ele perde uma amizade na terra, mas ele ganha uma amizade no céu. Quem é do céu, ele é perseguido na terra, mas Deus está esperando ele de braços abertos no céu. Quem é do céu, as pessoas fecham a cara para ele na terra, mas Deus abre um sorriso para ele no céu. Olha aqui, o que eu acho lindo é que se você abrir a Bíblia no livro de Salmos, de número 24, verso 7, parte B, o salmista vai fazer um contraste da chegada de Jesus no céu, e ele vai dizer que o anjo que está na retaguarda de Jesus, fazendo a guarda de Jesus subindo aos céus, vai dizer, e vai bradar bem alto dizendo, levantai-vos, ó portas eternas, porque é chegado o Rei da glória. Olha aqui, Jesus foi recebido com glória no céu, Jesus foi recebido com honra no céu. Agora pegue isso aqui da glória se você quiser, que eu não vou te obrigar da glória, porque olha para cá, a diferença de um crente que gosta do céu é que ele não tem oportunidade no culto, mas ele continua dando glória. A diferença de um crente que gosta do céu é que as pessoas olham para ele e falam, cantou mal demais, desafinou no agudo, e você está dizendo, eu não estou nem aí porque eu quero o céu. Deixa eu ver quem ainda quer o céu nesta noite. Deixa eu ver quem quer o céu. Dá para falar com o irmão pentecostal, fala para ele, pare de se apegar com as coisas da terra e começa a pensar no céu. Lá no céu é o seu lugar. Palavra séria. Só que olha para cá, os valores estão invertidos nesta geração.
As pessoas querem ter uma página social com muitos seguidores, mas a Bíblia diz que nós somos ganhadores de seguidores de Jesus. As pessoas querem ser famosas usando a palavra, mas a Bíblia diz que Jesus, quando foi interrogado quem seria o maior no céu, alguém vai perguntar para Jesus e falar: Senhor, quem vai ser o maior no seu reino? Jesus vai olhar para o discípulo e vai dizer: peraí, traz uma criança aqui. Se vocês não forem os menores na terra, não será grande também no céu. Quando Jesus usa essa expressão, essa didática, Jesus estava dizendo: os meus servos, os que me servem de verdade, eles são humildes, eles não querem aparecer. Se chamar ele, ele vem; se não chamar, ele continua no lugar. Porque quem é cheio do Espírito, ele não quer se aparecer, ele quer que a glória de Deus apareça no ambiente. Se tiver 2 crentes aqui cheios, se tiver 3, 4, 5 ou 10, deixa eu ver quem tem glória para Deus. Deixa eu ver quem tem glória para Jesus. Cutuque esse irmão e fala: meu irmão, você não veio para se aparecer. Você não veio para mostrar sua gravata. Você não veio para mostrar seu carro. Você não veio para mostrar seu vestido. Você veio para glorificar o Rei da Glória. O Rei da Glória. Você veio para glorificar. Escute aqui. A Bíblia diz que Jesus, quando morre, ele ressuscita ao 3º dia, no domingo, 1º dia da semana. Interessante que Jesus, ele vai morrer uma sexta-feira. Morrer não, Jesus vai se entregar à morte, porque a morte não tem poder sobre a vida que é Jesus. Interessante que a Bíblia diz, pode deixar o fundo musical, me ajuda que minha voz é de taquara rachada. A Bíblia diz que Jesus, antes de subir aos céus, de ser glorificado nos céus, ele ainda vai ficar 40 dias. Interessante dizer que Jesus, ele ressuscita no 2º dia da Páscoa. Ora, a Bíblia, a história também diz que Jesus vai dar algumas instruções. Ele ainda fica 40 dias sobre a terra. No Monte das Oliveiras, Jesus vai dar algumas instruções para os discípulos que ele chamou, e alguns irmãos também que começaram a seguir ele. E era aproximadamente 500 pessoas. Quantas pessoas, igreja? Quantas pessoas? Eu gosto de fazer isso para ver se a igreja está prestando atenção. 500 pessoas estavam ouvindo as instruções de Jesus no Monte das Oliveiras. Interessante dizer que Jesus vai deixar as instruções, e Jesus vai dar uma ordem. Jesus vai dizer: não se ausentai de Jerusalém até que sejais revertido do Espírito Santo. Ora, era 500 pessoas ouvindo a promessa que iria acontecer na vida deles. A Bíblia diz que Jesus sobe. Agora os 500 vai sair do Monte das Oliveiras e vai para um lugar por nome cenáculo. Eles vão se reunir neste cenáculo. Era a primeira igreja estabelecida pelo homem. Eles vão se reunir, vão começar lá e vai pedir: Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. Interessante dizer que a Bíblia diz que eles estavam em uma só oração. Quando o escritor escreve isso, e eles estavam em uma só oração, o escritor está dizendo, em outras palavras, é que nos 500 que estavam ali, nenhum estava pedindo carro, nenhum estava pedindo casamento, nenhum estava pedindo mansão, nenhum estava pedindo unção. Sabe o que estava pedindo? O Espírito Santo do Senhor. A Bíblia diz no capítulo 2 do livro de Atos que, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Agora segura isso aqui. Foram quantas pessoas que Jesus falou para não sair de Jerusalém? Quantas pessoas? Só que se você ler na Bíblia, você vai perceber que o Espírito veio, e quando o Espírito chegou, não tinha 500 pessoas. Tinha quantas pessoas, Luciano? 120. E eu perguntei: peraí, começou com quantas pessoas? E por que terminou com 120? Se eu aplicar isso aqui, você não pular da cadeira, você é pentecostal falso. Sabe por que começou com 500 e terminou com 120? É porque Jesus não está nem aí com quantidade, ele quer qualidade na casa. O ser humano olha para a quantidade e Jesus está olhando para a qualidade. É tanto que a Bíblia diz que quando alguém perguntou para ele: Senhor, quando o Senhor vai estar reunido no meio de nós? Ele não vai falar: aonde tiver 10 mil, aonde tiver 1 milhão, aonde tiver 1, 2, 3, eu estou reunido porque tem qualidade. Tem qualidade. Fala com esse irmão, fala com esse irmão. Deus não está atrás da aparência, que é qualidade. Eu não está nem se você canta comigo, você canta bem, que é qualidade. Eu não está nem se minha oratória, minha direção é boa ou mal, mas somente Deus quer qualidade na casa. Eita, vai esquentar esse negócio aqui, vai esquentar. Vai esquentar. Começou com 500 pessoas, mas quando o Espírito veio só tinha 120. Agora pega aqui,
Nós ouvimos muito falar de Pentecostes, só que quase ninguém sabe o que é Pentecostes. Na verdade, nós temos o entendimento que Pentecostes é falar em línguas, é profetizar. Não, isso não é Pentecostes. Isso é o poder de Deus. Eu gosto demais, eu sou da marcha, eu sou do Pentecostes, mas só que Pentecostes não é falar em línguas, Pentecostes não é profetizar. Pentecostes é uma festa judaica. Olha aqui, eu falei o que? Pentecostes é uma festa judaica. Por isso que o escritor diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em uma oração. Interessante dizer que o Pentecostes era contado. Para cumprir-se o dia de Pentecostes, os judeus começam a contar depois do segundo dia da Páscoa. Eles contam 7 semanas ou 50 dias. Aí quando dá esses dias contados, cumpre-se o dia de Pentecostes. O que era Pentecostes? Pentecostes é uma festa judaica conhecida como festas das semanas, ou então festas da colheita. Eles pegavam as primícias da colheita e apresentavam a Deus para que toda a colheita anual viesse ser próspera. Interessante que eu falei que Jesus ficou quantos dias ainda na terra? 40. Quantos dias? 40. Só que Jesus ressuscitou no segundo dia da Páscoa, no domingo, porque Jesus morreu numa sexta-feira à tarde. Passou-se o sábado, Jesus ressuscitou no domingo, segundo dia da Páscoa. Então se Jesus ficou 40 dias, Jesus subiu para os céus e cumpriu-se o dia de Pentecostes. Quantos dias os discípulos ficaram orando? Fala comigo, 10. Por que 10 dias? Agora pega isso aqui. Sabe por quê? Porque 500 pessoas começaram a orar. Mas quando cumpriu o dia de Pentecostes só tinha 120. É porque 500 não aguentou ficar 10 dias orando. Agora escuta isso aqui é muito forte. Passou o primeiro dia, já não era mais 500 pessoas, já era 480. Passou o terceiro dia, alguém vai olhar e vai dizer: Espírito não vai vir, eu vou embora. Vai passar o quarto dia, quando chega no nono dia, só fica 120 dizendo: eu só saio desse cenáculo depois que o Espírito vir. Já parou para olhar dentro de um culto que tem crente que depois que ele recebe a oportunidade ele vai embora? Quando ele está numa vigília, ele canta, ele louva, ele pula, mas na hora da palavra vai embora. Sabe por quê? Esse é o tipo de crente que não acredita que o Espírito vem. Mas o crente que fica até no final, está cansado, está quebrado do dia de trabalho, mas ele vai dizer: eu fico até o final, porque o Espírito vem. Eu fico até o final, porque ele virá. Dá para falar para alguém: fica até o final. Fica até o final, porque ele vai vir. Fica até o final, porque até o final Deus vai entregar algo na tua vida. Até o final Deus vai libertar alguém da sua família. Até o final Deus vai abrir uma porta que você precisa. Até o final Deus vai fazer algo na sua vida. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Escuta aqui. A Bíblia diz que eles ficaram até o final, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Eles começam a pedir: Espírito, vem. E o que acontece quando o Espírito vem? Qual é o sinal que antecede a vinda do Espírito? A Bíblia diz que eles estavam reunidos e de repente veio um som de um vento veemente, impetuoso. Ora, veio fala comigo, som. Não veio o vento, veio o som. Por que, Luciano, veio o som? O som não veio em silêncio, o som vem fazendo um barulho. Mas era um barulho de quê? Fala comigo: vento. E o que é vento na vida de um crente é prova. O que é vento na vida de um crente é deserto. Mas olha para cá, o Espírito vem trazer prova ou vem trazer bênção? O Espírito vem trazer prova ou vem trazer unção? O Espírito vem trazer deserto ou vem trazer autoridade? Sabe por quê? Tem algumas provas, tem algumas bênçãos que vêm disfarçar de prova. Sabe por que Deus permitiu a prova ou o barulho do vento chegar? É para quem não resiste, quem não tem resistência, que está do seu lado, vai sair. E você permanecerá no meio da prova. Você permanecerá no meio do deserto. E quando alguém olhar para você e falar: ela vai morrer porque eu estou ouvindo o barulho do vento, Deus está dizendo: não é vento, é o Espírito. Deus está dizendo: não é vento, é o Espírito. Meu Deus do céu, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Tem algumas bênçãos
vida do crente disfarçado de bênção. E aqui, a Bíblia diz que o Espírito veio e encheu quantas pessoas? Fala comigo, todas. Todas. Agora para cá, quando eu leio esse texto, eu acho muito lindo, porque o escritor vai dizer que todos foram, então ninguém ficou mais cheio nem mais vazio que ninguém. Todos foram cheios. Só que tem gente que acha que da igreja só ele é cheio, o irmão não é. Mas sei lá, tem gente que acha só ele pregou, prega. Não, só eu. Se eu não pregar, não acontece. Se eu não louvar, não acontece. Mas foram todos cheios. Na oração de Jesus ele diz: pão nosso de cada dia. O pão não é seu, o pão não é meu, o pão é nosso. Vou repetir, porque tem gente que está dormindo aqui. Sabe que Deus manda dizer para alguém: ei, eu te uso, mas eu também uso o irmão da direita. Se eu uso o irmão da esquerda, eu uso o irmão para trás. Porque o Espírito veio sobre toda a carne. Todos foram cheios. Não para com essa onda de dizer que Deus só usa você. Para com esse negócio de dizer que você é queridinho de Deus. Porque o Espírito veio sobre todos que estavam reunidos. Porque eles estavam unidos em oração. Porque o Espírito não vem aonde tem contenda, ele só vem onde tem união. Vou repetir, vai doer, eu sei que você não vai dar glória, mas eu vou falar isso aqui. Se você está querendo contenda, se você não dá, não vai com a cara do irmão, não dá a paz do Senhor, meu irmão. Você acha que o Espírito vai vir sobre você? Agora permita eu dizer uma verdade para você. Se esse irmão que fala mal de você, se esse irmão que te calunia, e você permanece na comunhão, permanece em oração, e até mesmo coloca ele nas suas orações, sabe o que o Espírito vai fazer? Vou encher ela, vou encher ele, vou encher ela, vou encher ele. Tem alguém que acredita nessa palavra? Jeová falou comigo, vai encher crente aqui. Um abraço. Olha aqui, a Bíblia diz que o Espírito veio e encheu todos. Agora pega isso aqui. Interessante dizer que a Bíblia diz que quando o Espírito vem, eles não ficaram parados. Uns começou a falar em línguas, outros começou a marchar, a fazer um movimento estranho. E agora a festa estava acontecendo em Jerusalém. E a Bíblia diz que existiam moradores de toda a terra naquele ambiente. Tinha egípcio, tinha grego, tinha sírio, tinha todo tipo de pessoas, todo tipo de dialeto dentro de Jerusalém. Agora o movimento que estava acontecendo dentro do cenáculo, e eu vou repetir, vou frisar isso aqui, o movimento estava acontecendo dentro do cenáculo, vai chamar a atenção de quem estava fora do cenáculo. A Bíblia diz que eram 3.000 pessoas que vão olhar na porta do cenáculo. É a primeira vez que eles vão olhar e vão dizer: o que é isso? Na segunda vez que eles começam a observar, eles estão bêbados, e a Bíblia diz que eles começam a zombar daqueles que